Se você já tratou dores no seu corpo ou problemas posturais com aquelas técnicas de cadeias musculares como RPG, método Busquet e muitas outras que existem, e você percebeu que cada vez você está ouvindo menos falar sobre esse assunto de cadeias musculares, de trabalhos posturais, fica até o final do vídeo que eu vou explicar como tem evoluído o conhecimento, como tem mudado a fisioterapia e por que cada vez mais realmente você vai ouvir menos falar desse tipo de técnica. O que aconteceu nos últimos 20 anos é que houve realmente uma grande evolução de conhecimento. Por acaso, eu acompanhei essa evolução porque eu tenho exatamente 23 anos de formado, então eu peguei toda aquela fase onde se falava muito em RPG e eu peguei essa transição para uma fase onde já se falava mais em outras técnicas também além do RPG e agora mais recentemente, nos últimos 10 anos, tem se falado muito em movimentação para tratar postura, movimentação para tratar dor e por que que a gente teve essa grande mudança, né? Na verdade, a grande dúvida que as pessoas têm é por que não usar mais essas técnicas ou está se usando muito menos essas técnicas se elas davam resultado. Muita gente tinha resultado, né? Eu mesmo, eu tenho a formação, eu vou falar principalmente de duas técnicas aqui que eu tenho a formação em específica, que é o RPG e o método Busquet. São duas técnicas que a gente tem muito resultado. O RPG, quando eu estudei RPG, já tinha sofrido muita influência de vários outros fisioterapeutas que estavam estudando a técnica, que trouxeram já para o Brasil técnicas que tinham avançado no conhecimento. Então, você tinha a influência já, por exemplo, do método Busquet, tinha alguns autores que tinham influência da própria yoga no RPG. Então, assim, você tinha já uma influência de vários autores, vários criadores de curso, né, desenvolvedores de curso aqui no Brasil, e o que se apresentava para os pacientes já não era o RPG puro. Ainda existe o curso de RPG do método Suchard, que é o que preconizou a técnica, mas o que a gente sabe da história das cadeias musculares, dos tratamentos posturais que vieram lá da França, é que o Suchard não foi o primeiro. Quem foi a primeira a falar de cadeias musculares foi a Françoise Mézières, e o Suchard foi um dos alunos dela, junto com o Busquet, com a Godelieve Denis Struve do método GDS e de vários outros, como Marcel Benfait, que foi um autor que eu estudei muito, inclusive por livros, porque o material dele é muito bom na área da fisiologia, dessa parte de cadeias musculares e postural. Então, o que aconteceu nos últimos anos é que se percebeu que mesmo uma pessoa que não se movimentava e começava a se movimentar, por exemplo, ia para academia fazer musculação, ela melhorava a postura dela também, né? E outras pessoas que faziam, por exemplo, pilates, também melhoravam a postura. Então, a gente sabe, né, a partir de estudo do desenvolvimento neuropsicomotor da criança, que a própria criança ela vai estruturando a postura dela a partir de movimentação. É a movimentação que faz do bebê sair do chão um dia que ele está apenas rolando, engatinhando, para ele ficar de pé. É toda essa movimentação que o bebê faz no chão que vai treinando a musculatura dele para estruturar essa musculatura tônico-postural para um dia o bebê conseguir ficar de pé e caminhar. Então, e é isso, esse tipo de movimentação a gente sabe que influencia a postura da criança. Então a gente sabe que um bebê que engatinhou é diferente de um bebê que não engatinhou, um bebê que foi permitido que ele tivesse liberdade de movimentação no chão é diferente de um bebê que ficou mais enclausurado no berço, no cercadinho, ou no colo das pessoas. Então a gente sabe disso e a gente sabe também que crianças que começam a estimular muito, são muito estimuladas em termos de andar descalço, de esportes variados, quanto mais variados os estímulos, melhor. A gente sabe que esse tipo de criança vai ter uma coordenação melhor, uma postura melhor na idade adulta. Então a gente sabe que o movimento trata, o movimento é importante para estruturar a postura e a gente sabe também que pessoas que se movimentam tendem a melhorar de dores, né? Isso é muito claro quando você acorda com uma dor de manhã, por exemplo, começa a se movimentar durante o dia e percebe que muitas dessas dores que a gente acorda de manhã por rigidez, elas vão sumindo durante o dia.
né? Isso é muito claro para as pessoas. Então, assim, seguindo nessa linha de raciocínio, não precisa de grandes estudos científicos para entender que o próprio movimento trata a dor e que o movimento que a criança faz desde que ela nasce é o que estrutura a postura dela. E todo esse processo de entendimento nos últimos 20 anos foi trazendo diversas técnicas de movimentação com esse objetivo de tratar a dor e tratar a postura. E, na verdade, no pensamento atual, a gente fala que quanto mais variados os estímulos de movimentação, melhor, porque você treina o seu corpo para ser mais adaptável posturalmente, ou seja, você treina adaptabilidade, você torna a sua postura mais adaptável a qualquer situação do dia, então tem menor risco de você sentir dor durante o dia e é mais fácil de você sustentar a sua postura porque sua musculatura está mais treinada durante o dia todo. Ponto. Agora, por que no passado as pessoas tinham resultado com RPG e até hoje muita gente usa tanto RPG, método Busquet, Gottlieb-Davidson-Stroff, né, o GDS, todas essas técnicas ainda são usadas hoje. E por que eles tinham resultado? Porque, na verdade, o que era muito estimulado por essas posturas eram alongamentos, era movimentação diferente do que as pessoas fazem e um estímulo proprioceptivo muito grande, ou seja, era dado muito estímulo de respiração, de endireitamento postural, de ativação dessa musculatura postural por muitas horas, né? Porque uma pessoa, por exemplo, que fazia 10 sessões, eram 10 horas, uma vez por semana, em 10 semanas seguidas, ela tinha aquele estímulo postural, tinha as orientações do fisioterapeuta para fazer exercícios em casa, então ela mudava o padrão de movimentação dela durante o dia, durante a semana, durante aquele período de 10 semanas, e isso fazia com que realmente houvesse um resultado na melhora da dor e, eventualmente, na melhora da postura também, dependendo a aderência do paciente, né? O quanto ele aderia ao tratamento, o quanto ele aderia a todo esse processo de aprendizado motor, né? Aprendizado postural. Então, tem seu valor, lógico que tem. Agora, o que a gente não pode é pegar, por exemplo, como eu já vi vídeos de fisioterapeutas falando assim, por exemplo, essa postura, que nesse caso é a postura Renoir do RPG, mas muitos outros autores acabam usando essa mesma postura com outros nomes, e dizer que esse tipo de postura vai resolver uma dor nas costas. Não é, na verdade, esse tipo de postura em específico que vai resolver a dor nas costas. Ele vai ser um alongamento interessante, você vai treinar um pouco de consciência corporal durante esse processo, respiração, e isso vai ajudar. Agora, se você só ficar fazendo isso e não observar as outras questões da sua vida que possam estar te causando dor, provavelmente não vai ser essa a solução, né? Então não tem milagre, não tem uma ou outra postura que vai resolver o seu problema, não tem uma ou outra técnica que é melhor do que a outra. O que a gente realmente sabe é que uma pessoa que desenvolve melhor consciência corporal, que se movimenta mais durante o dia e entende que essas mudanças têm que ser integradas na sua rotina, não adianta só fazer a sessão de fisioterapia, a sessão de RPG, a sessão de pilates e largar a mão no resto do dia e deixar o corpo solto e deixar a vida me levar, né? Não funciona. Não funciona. O que funciona é realmente vivenciar a mudança, vivenciar esse ganho de consciência corporal e aplicar isso em todos os momentos da sua vida. Então, só para concluir aqui, é importante entender que essas diversas técnicas que existem, elas podem ser usadas como ferramentas de tratamento, elas têm seu valor. O que é importante é que a gente não coloque uma ou outra técnica como uma solução única para algum problema, para alguma dor, para algum problema postural, alguma alteração postural, e em detrimento da outra. Eu, por exemplo, continuo usando o método Busquet como uma opção de ferramenta para atuar sobre o meu paciente, porque eu vejo um grande ganho, eu tenho um grande ganho no sentido de melhora do padrão biomecânico, do padrão de movimentação articular, a partir do método Busquet, que é a técnica que eu escolhi para usar como principal técnica de manipulação do paciente. Mas isso é uma parte da sessão. É muito importante que a gente coloque o paciente para se movimentar, que a gente
movimente e ensine o paciente a se movimentar no dia a dia para quebrar padrões viciosos posturais e ter um resultado mais consolidado no trabalho. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de compartilhar com as pessoas, curtir o vídeo, segue o canal e vai lá também no canal Cura pelo Hábito, lá também vai ter muito conteúdo, o meu e do Rafael Ferreira, sobre a cura pelo hábito, essa mudança de comportamento que vai ser realmente eficiente para tratar uma série de dores, principalmente dores crônicas, mas também algumas dores agudas. É a mudança de comportamento que vai fazer com que as suas dores realmente melhorem, então não procure fórmula mágica, vai lá, curte, compartilhe, se aprofunda nesse assunto que é muito importante, aprofundar seu conhecimento para que realmente você consiga melhorar das suas dores e eventualmente ter menos sintomas de alguma doença crônica que você esteja sofrendo. Tá bom? Até a próxima!